Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre o sofrimento na civilização. Nós sabemos que as três principais fontes de sofrimento humano são nosso próprio corpo, que está fadado ao declínio, as forças da natureza, a potência da natureza, da qual a gente não controla, e as relações humanas. Para tanto, as duas primeiras formas de sofrimento, não temos muito o que fazer. A ciência tenta diminuir tenta diminuir, né, o sofrimento causado por elas a partir da tecnologia, mas as relações humanas são as que mais causam sofrimentos e também são as mais difíceis de resolver o problema. Então, nós criamos normas, instituições, contratos sociais que vão regular as nossas relações familiares, as nossas relações em sociedade, no Estado. Por quê? Porque antes de nós termos essa ideia de civilização, a nossa vida, a vida das pessoas, do homem sapiens, né, pré-histórico, ele estava sob o ataque do mais forte. Então, a arbitrariedade do mais forte. O que era mais forte, ele que dominava e ele que decidia a revelia do resto das pessoas. Então, nós criamos um meio de ter uma comunidade que junta, é mais forte do que o indivíduo. A partir daí, a gente começa a criar a ideia de civilização, que tem como finalidade tanto nos proteger das intempéries da vida, quanto regular as nossas relações, para que não haja o poder do indivíduo sobre o resto da comunidade, nem de um pequeno indivíduo, de um pequeno grupo de indivíduos sobre o resto também, porque esse pequeno grupo se fortalece, ele também pode ser mais forte, tentar impor a sua vontade sobre o resto das pessoas, da comunidade. Então, a gente criou essas relações baseadas na justiça. E a justiça, ela garante que a ordem legal não será violada em prol do indivíduo e nem em prol de uma pequena comunidade. E que o resultado é que todos devem contribuir com o sacrifício dos seus instintos e não permita que ninguém se torne vítima da força bruta do indivíduo. Então, qual é o grande problema? É que nós estamos à mercê da força, da agressividade dos outros indivíduos, de um indivíduo mais forte querer impor a sua vontade, a força ao resto das pessoas. A partir da legislação, a partir da justiça, a gente garante que nenhuma pessoa será prejudicada em favor de outros, justamente para que a gente consiga regular essas relações, que todos possam viver harmoniosamente. Só que o problema aqui é que, para isso, a gente precisa abrir mão dos nossos instintos, e nem sempre as pessoas estão, né, dispostas a isso. Então, o que acontece? Existe o impulso à liberdade. Só que existem dois tipos de impulso à liberdade. Um que é uma injustiça está acontecendo e as pessoas se rebelam contra aquela lei ou aquela instituição porque ela é injusta com alguma parte da população. Por exemplo, os escravos se rebelaram para que eles pudessem ser os homens livres também, porque eles estavam tendo o seu direito à liberdade cerceado. Então, isso daí não é um ataque contra a civilização, mas é um ataque contra uma injustiça que estava acontecendo. E existe também um ataque, um impulso à liberdade para as pessoas fazerem aquilo que ainda está muito ligada aos nossos antepassados animais, ao nosso passado animal, na verdade, ao nosso passado animal, que nós éramos os animais, né? Não vamos esquecer isso. Então, está muito ligado a isso. Por exemplo, o que tem acontecido agora? As pessoas
acham que podem derrubar toda a floresta, porque elas querem derrubar toda a floresta, porque é um impulso delas animal, de destruição, que está mais ligado aos instintos animais do que à preservação da civilização. Então, nesse caso, não é legítimo, isso é realmente um ataque à civilização. Então, não é legítimo. Então, a gente pode dizer que a liberdade, ela não é um bem da civilização, porque para que haja civilização, a gente precisa abrir mão dos nossos instintos básicos, dos nossos instintos primordiais. Nós éramos muito mais livres antes da civilização. O problema é que a gente não conseguia viver, a gente não conseguia usufruir dessa liberdade justamente porque a gente estava andando sozinho por aí, sem a proteção de um grupo maior. Então nós estávamos à mercê das intempéries, tanto das intempéries naturais quanto da força do indivíduo mais forte, né? Da arbitrariedade do indivíduo mais forte. Então, a gente precisa abrir mão de uma parte da nossa liberdade, por isso que a liberdade não é um bem da cultural, porque a gente precisa abrir mão de uma certa liberdade para que a gente possa viver a segurança da gente poder ir e vir, sabendo que a gente de alguma forma tem uma legislação que nos protege, tem um grupo que nos protege. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que a liberdade e a segurança, segundo Bauman, são são dois bens que deveriam ser equilibrados num sistema social para que o homem se sentisse feliz, para que o ser humano se sentisse feliz. E ele diz que até hoje não houve nenhum sistema político, nenhuma comunidade política, nenhum modelo político que conseguiu equacionar bem a ânsia da liberdade individual com as demandas do grupo e a segurança que isso faz, que a gente precisa para viver, na verdade. A segurança que nós precisamos, porque a gente precisa se sentir seguro. Então, com o advento da civilização, o homem abre mão um pouco da sua liberdade para que houvesse segurança, mas isso traz angústia. Então, a angústia que eu digo assim, isso traz o mal-estar que a gente sente. A gente tem que abrir mão dos nossos instintos, principalmente os instintos mais poderosos que nós temos, que é o instinto sexual e o instinto de agressividade, para que a gente possa viver bem. Por exemplo, o que eu estou tentando exemplificar é o seguinte: a gente precisa ter a certeza de que a gente vai sair de casa e vai voltar e que não vai ter uma pessoa que vai nos agredir, que vai nos matar no meio do caminho, certo? Então, para isso, o resto da comunidade toda precisa abrir mão do seu desejo de violência, de agressividade, para que todo mundo possa ir e vir. Isso é uma liberdade, né? A liberdade de ir e vir, só que ele vai ter que abrir mão da liberdade de matar as pessoas na hora que ele quiser, porque o cara olhou de cara feia para ele, ou porque a pessoa não fez alguma coisa que ele gostaria que fizesse, ele ficou chateado e foi lá e matou. Então, não. É exatamente isso, porque já basta toda a insegurança que viver traz. A gente sabe que a gente pode sair e cair um raio na nossa cabeça. Então a gente precisa pelo menos ter a segurança de que as pessoas daquela comunidade ali não vão te agredir, não vão te matar, e que você vai poder ir e voltar, e que você tem um aparato que vai te proteger da agressividade de outros, né? Então, basicamente, o que faz com que a gente se sinta angustiado é que para que a gente tenha esta segurança, a gente precisa abrir mão de instintos muito primitivos. Por isso que parece que é uma questão sem solução. Viver em sociedade, viver em civilização parece que sempre vai trazer angústia. E isso não tem uma solução assim muito, muito fácil, a priori, né? Até agora a gente ainda não conseguiu solucionar essa equação entre liberdade e segurança.
Portanto, por que eu tô falando isso, né? Por que isso é importante a gente conversar? Pra gente entender que a gente tem que fazer uma opção realmente, ou a gente vai viver a barbárie, ou a gente vai viver na barbárie, ou a gente vai viver em comunidade, em civilização, em que os direitos individuais são mantidos, em que as pessoas têm o direito de ir e vir com segurança, e que ela pode se expressar e ela não vai ser morta porque ela expressou o pensamento dela, que pode ser contrário, porque ela tem uma vida sentimental que é diferente, uma característica sexual que é diferente. E a gente precisa entender isso, que para viver em sociedade, para viver em civilização, que a pessoa precisa do direito dela de um julgamento justo, que ela precisa ter o direito do contraditório, de se defender. Então, essa discussão passa por isso. E isso, de alguma forma, tudo na vida é assim. Se a gente quiser alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Sempre. Não é só na civilização. Em tudo na nossa vida. E parece que muitas vezes a gente não tem esse entendimento de que para eu viver em segurança, em liberdade, eu vou ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Né? É basicamente essa reflexão que a gente precisa fazer. Porque a gente tem vivido uns tempos meio sombrios em que um grupo tenta impor, meio não, bem sombrio, impor a sua vontade, o seu projeto de poder sobre o resto da comunidade. Então a gente precisa entender que isso daí vai levar a gente ao estado de barbárie. Então todo mundo tem que fazer um sacrifício para que nós possamos viver em comunidade, em sociedade, em civilização. E que isso vai gerar angústia. A gente precisa lidar com essas angústias, a gente precisa entender que é um sacrifício que a gente precisa fazer para viver melhor, para que os nossos direitos sejam resguardados. Mas viver sempre vai trazer angústia. Só isso que eu tenho para falar. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários que eu vou responder com certeza. Obrigada e até o próximo vídeo.